O que mudou? É o assunto da nossa manhã, juntos. Eu quero falar com vocês um pouquinho de que existem momentos na sua vida e na minha vida que Deus espera mudanças, mas existem outros momentos que Deus não espera que mude. Ele espera que eu e você fortaleça algumas áreas da vida que Ele nos confiou nas mãos. Existem coisas que nós estamos mudando que jamais deveriam ser mudadas, porque Deus não se alegra com pessoas que negociam princípios. Muitas coisas podem mudar na sua vida, muitas coisas podem mudar porque quando Jesus entra na vida de um ser humano, Ele nos transforma de dentro para fora. Mas o que nunca pode ser negociado nas nossas vidas enquanto filhos alcançados são os princípios eternos, bíblicos da palavra. Então, às vezes, nós temos assim muita dificuldade, queridos, em discernir entre o que pode e deve e entre aquilo que nunca deveria ser mudado em nós. Quando Deus ele toma a dianteira do barco, quando Deus toma a rédea das nossas vidas nas mãos, porque nós iniciamos um novo tempo com Ele, o que Ele espera de nós é que nós possamos nos tornar a sua imagem e a sua semelhança a cada dia, mais parecidos com Ele. Mas eu percebo, queridos, que nós às vezes temos errado na dose. Em alguns momentos nós nos posicionamos mudando, indo para extremos dos quais Deus nunca sonhou conosco. Então eu queria avaliar algumas questões com você e eu queria falar com você hoje a respeito de como podemos ser conduzidos por Deus. A melhor mudança que pode haver na minha e na sua vida é quando a condução daquele que está mudando tem nome. E esse nome é Jesus. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém? Esse é o nosso assunto. Eu quero ler com você Números, capítulo 9, versículo 15 em diante. Então, se você é dado as anotações, Números 9, verso 15. Não sei quantos perceberam, né? Mas hoje a Mari começou, não sei se você enxergou ela aqui. A Mari, eu falei assim, Mari, seu microfone está baixo. Ela falou, não, pastor, tá bom. Mas eu falei, não, está baixo de altura. Mas aí eu vi que estava na altura dela. A Mari é uma bênção, muito bem-vinda, viu, Mari? Tem um dom tremendo, louvado seja Deus pela vida dela. Deus está crescendo pessoas todos os dias naquilo que Ele está fazendo e a comunidade tem ganho muito com isso, né? Então, louvado seja Deus. Aliás, o Ministério de Música, desde ontem, tem sido assim um canal de Deus, viu? Que bênção, que bênção. Desde sempre, né? Mas alguma coisa está acontecendo aí nas regiões espirituais que a gente ainda não conseguiu discernir tudo que Deus está fazendo. Números 9, verso 15. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Era assim que sempre acontecia. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam e também, conforme a ordem do Senhor, partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam. De dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando ela se levantava, partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam e conforme a ordem do Senhor, partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Te louvamos, Pai, pela Tua palavra e nós precisamos de uma ação do Teu Espírito nas nossas vidas.
Tu és um Deus de ordens, ó Deus, e nós clamamos para que haja uma ordem do Teu Espírito no culto desta manhã, no culto da noite, no nosso culto diário. Haja uma ordem do Senhor, colocando, Senhor, clareza naquilo que o Senhor espera de nós enquanto família, filhos, enquanto nação, enquanto igreja, enquanto nascidos de novo. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, que o Senhor possa alinhar o nosso espírito com a Tua visão. Por isso, Senhor, nós colocamos esse culto debaixo do poder da autoridade do Teu nome. Senhor, tudo aquilo que possa tentar promover algum tipo de distração neste lugar, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos que esse culto é Teu, Senhor. É para Ti. Tudo que fazemos aqui é por conta do Senhor. Por isso, ministra-nos, liberta-nos, cura-nos e salva pessoas neste lugar, nesta manhã. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, eu quero falar com você a respeito de o que mudou. Quando nós fomos alcançados, a maioria de nós fomos alcançados por Jesus em relação àquilo que dizemos sobre salvação, quando Deus iniciou uma história nova a seu e a meu respeito, muitos de nós temos a lembrança de como nós caminhávamos com Deus, como tudo era novo para nós, como tudo nos encantava, como a palavra de Deus tinha um poder, uma autoridade, cada versículo, cada linha que nós líamos, cada vírgula, cada ponto, tudo tinha um sentido para nós. As coisas que nós começamos a aprender quando Deus nos chama para uma vocação, para um novo tempo, as coisas que nós começamos a ter de revelação que nós não sabíamos a respeito de Deus, era tudo tão novo, era tudo tão lindo, era tudo tão precioso, era tudo tão poderoso para nós, queridos, que tudo que nós nos deparávamos em relação às coisas de Deus mudava cada centímetro da caminhada que nós tínhamos. Tudo era novo, tudo mudava. Tudo era motivo de alegria, motivo de compartilhar com os outros, nós queríamos dar testemunho, nós às vezes nos faltou até habilidades com os outros que estavam próximos de nós. Se você passou por uma conversão genuína e se você de fato foi encontrado por Deus ao ponto de você ser transformado de dentro para fora, você sabe que você às vezes foi até chato com algumas pessoas, porque enquanto as pessoas queriam falar de futebol, queriam falar da galera, da correria dos dias, queriam falar das vibes, das nights, você estava sempre trazendo Jesus para o circuito, estava sempre trazendo o evangelho para a conversa, e às vezes nós até nem compreendíamos muito o porquê nós não conseguíamos deixar de comunicar as verdades de Deus, mas é porque havia algo acontecendo dentro de nós. É como se Deus de fato estivesse nos transformando e fazendo tudo novo nas nossas vidas de novo. Porque Deus é assim, queridos. Deus, quando inicia uma caminhada com quem quer que seja, Deus ele nunca permitirá que essa pessoa consiga conduzir a vida da mesma maneira que conduzia. Mas os dias vão passando. As coisas vão acontecendo na sua vida, na minha vida. E aquilo que nós vamos vivendo e vivenciando a respeito da palavra e das coisas de Deus, nos parece que em alguns casos, na vida de algumas pessoas, vão se tornando um tanto quanto comum. E aquilo que era agora uma explosão dentro de nós, um motivo de alegria dentro de nós, uma euforia. Eu vou usar a palavra entusiasmo, queridos, porque a palavra entusiasmo significa cheios de Deus. Aquilo que era um entusiasmo dentro de nós, nos parece que por conta das circunstâncias, nos parece que por conta do comodismo, nos parece que por conta da caminhada, do tempo passado, essas coisas foram se tornando comum para nós. Então logo hoje você tem um contato com um texto bíblico e você às vezes, por muito, você diz, nossa, esse texto eu já conheço. Ixi, quantas vezes eu li isso? Nossa, às vezes você folheia a Bíblia em outro lugar, porque você abre de novo naquele Salmo 23. A Bíblia está tão marcada naquele Salmo 23 que quando você abre, cai nele. Mas é claro que cai nele. É o lugar que você mais abre, a página já descolou. Então ela já está condicionada na abertura. Quando você faz assim, sabe caixinha da sorte? Você fala assim, Salmo 23 de novo. E aí o Salmo 23 já não fala mais conosco. Sabe por que ele não fala mais conosco? Porque ele se tornou para nós um amuleto. E a palavra agora já não nos transforma mais de dentro para fora. Já não faz mais o sentido e não traz mais a esperança que nós deveríamos ter naquilo que Deus está fazendo. Então o que mudou, queridos?
O porquê a mesma Bíblia que você leu há anos atrás, o mesmo Evangelho que te alcançou anos atrás, a mesma experiência com o Espírito Santo de Deus que você teve anos atrás, hoje não fala mais de maneira profunda comigo, com você, em algumas circunstâncias da nossa vida. Por que será que você acreditava que Deus ressuscitava mortos e hoje você não tem condição de ter fé para orar por uma pessoa que está com dor de cabeça? O que mudou? Será que Deus não é o mesmo que salvou ontem, salva hoje e salvará eternamente? Ele mudou? Deus não muda, queridos, Ele é imutável. Então, se existe algo que mudou, não tem problema com Deus. Se existe algo mudando na nossa caminhada cristã, talvez o problema esteja conosco. É porque nós condicionamos o Evangelho, que é vivo e eficaz, a uma religião mórbida e morta. Quando nós nos baseamos sobre as regras e sobre aquilo que nós entendemos ser igreja. Então Deus está nos dizendo, queridos, olha, quando Deus se movia através da nuvem, o povo se movia. E quando Deus não se movia, o povo não se movia. Porque havia, na verdade, uma graça de Deus sendo estabelecida para que eles pudessem compreender o mover de Deus. Existe um mover, queridos. Nós podemos fazer muitas coisas, mas quantos sabem que até mesmo a igreja, ela pode produzir muito barulho? Nós podemos produzir muito barulho, querido, muitos barulhos. Nós podemos direcionar pessoas, nós podemos conduzir pessoas, nós podemos fazer eventos, festas, nós podemos promover momentos, nós podemos... Nossa, queridos, eu já vi tanta manipulação a respeito do Evangelho ao longo desses anos. Nós já vimos tantas coisas absurdas acontecerem ao longo dos anos caminhando com Cristo, coisas das quais algumas delas, por não conhecer, hoje conhecendo, eu me envergonho de ter produzido. Em nome de Deus. Como Paulo, quando perseguia os cristãos em nome de Deus, perseguia a igreja de Cristo. E aí eu olho para todas essas realidades, queridos, e eu consigo compreender hoje de uma maneira com o pé um pouco melhor no chão, com os pés mais firmados na palavra, de que nós só podemos nos mover quando Ele se move. Tudo aquilo que nós nos movemos, quando Ele não está se movendo, é um grande problema para nós. Pastor, então eu tenho que fazer tudo só se Deus afirmar, só se Deus confirmar. Queridos, eu não estou espiritualizando essas coisas místicas das quais é uma vergonha que fazem com o Evangelho. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou querendo dizer algo para você, queridos. Deus se move. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Deus continua se movendo. E existem caminhos a seu e a meu respeito que Ele escreveu desde a eternidade, antes da fundação do mundo, queridos. Deus escreveu coisas a seu e a meu respeito que nós precisamos encontrá-las. E nós só encontramos as coisas escritas a nosso respeito, na nossa intimidade com Deus. Você não encontra isso pelos moveres das igrejas, nem da religião. Não são os moveres externos que vão conduzir você a uma realidade futura que Deus espera. Porque Ele fala a meu e a seu respeito, eu é quem sei o pensamento que tem a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que desejais. Sabe, queridos, Deus tem planos eternos a meu respeito, a seu respeito, mas algumas coisas mudaram e nós perdemos o quarto da intimidade. Nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E hoje muitas pessoas se tornaram completamente confusas, porque elas ouvem muitas vozes, menos a voz de Deus. Quantas vozes, queridos? Todos os dias quando você levanta, todas as manhãs quando você tira, coloca os pés no chão e sai da sua cama, muitas vozes te alcançam. As vozes das coisas que ficaram por resolver, que não foram resolvidas, as vozes das coisas que você tem que discernir e decidir de maneira imediata, as vozes dos compromissos que ficaram e você ainda precisa ter a responsabilidade de cumpri-los, as vozes da sua alma, as vozes do cônjuge, dos filhos, da necessidade. Vozes, queridos, quantas vozes! E nós não percebemos às vezes que quando Elias estava dentro de uma caverna, ele ouviu muitas vozes. Então ele ouviu trovões, relâmpagos, ele ouviu um vento, barulhos tempestuosos. Mas a Bíblia diz que numa brisa veio uma voz, de maneira suave, na intimidade com ele, diz Elias: o que você está fazendo aí dentro? Senhor, todo mundo se foi, só restou a mim
Não, Elias. Não restou só a você. Sabe o que está acontecendo com você, Elias? Elias, você entrou numa caverna porque você não tem ouvido mais a minha voz como deveria. Você é levantado como um profeta. Antes de entrar aí, você deveria ter falado comigo. Mas você ouviu as suas emoções e, tendo medo, você correu do teu inimigo. E você então produziu tudo que você está vivendo porque você teve medo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Nenhum gigante é maior do que o Deus a quem nós servimos. Nenhuma batalha que você enfrenta, nenhuma realidade da qual você às vezes entende que é o teu fim, é maior do que aquilo que Deus pode fazer. Pastor, a minha filha, o meu filho, pastor, o meu cônjuge, pastor, as minhas finanças, a minha empresa, pastor, a minha condição, a minha dependência. Olha, deixa eu dizer algo para você. Basta um sopro, queridos. Basta uma palavra. Uma palavra. O que mudou? Porque a palavra de Deus não transforma mais a sua realidade em algumas áreas da sua vida. Talvez porque você tenha se acostumado com ela. Eu vejo pessoas dizendo assim, talvez por uma questão de sobrevivência, sabe, queridos? Por uma questão de sobrevivência, mas mesmo por questões de sobrevivência, nós nunca deveríamos baixar a guarda das lutas e dos combates espirituais que temos. Mas às vezes eu ouço pessoas dizendo assim, pastor, eu aprendi a conviver com a dor. Aprendemos mesmo, queridos. Sabe por que nós aprendemos? Porque se nós formos dar valor para as dores que nos alcançam todos os dias, a gente sucumbe. Então a gente aprende a lidar com a dor. Mas deixa eu dizer algo para você. Deus não criou você um pote de dor para viver dor a vida toda. Nunca foi desejo de Deus para a sua vida isso. Nós aprendemos a conviver com as dores, queridos, mas eu quero dizer algo para você. Nós estamos servindo ainda o mesmo Deus que continua curando. E Ele quer curar muitas dores. O mesmo Deus que continua libertando pessoas. E Ele quer nos libertar de alguns traumas. Nós aprendemos a conviver com coisas, queridos, das quais, em última instância, tudo que elas fazem é nos tirar do centro da vontade de Deus. E ela rouba todas as suas energias. Tudo aquilo que você é e tem, que você poderia desprender em favor da igreja, em favor do evangelho, em favor da vontade soberana de Deus, você fica rodando em círculos. Porque você fica preso nas dores, presa nas dores e nas limitações. Então o que eu vejo nesse texto, querido, de Números, os israelitas, eles não tiveram a decisão única, queridos, de poderem se mover como eles queriam. Eles tiveram que se mover como Deus operou. Eles não tiveram liberdade para uma tomada de decisão. Não, se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. Não tinha isso. Deus falou, olha, deixa eu dizer algo para vocês. Quando a nuvem mudar, vocês precisam mudar. Moisés falou, rapaz, não brinca com Deus. Eu fico pensando, queridos, que delícia é. Quantos já foram em acampamento algum dia? Sinaliza aí para mim, já foram? Já montou e desmontou barraca? Que delícia, né? Montar e desmontar barraca, uma delícia. Às vezes eles montavam a barraca à noite, de manhã Deus já mudava a nuvem. Não dava tempo de descansar, querido. Tinha que desmontar tudo de novo. Aí tinha que levar tudo para um outro lugar que a nuvem estava se movendo. Eu vejo a caminhada cristã é assim, queridos. Nem sempre eu e você vamos fazer tudo o que gostamos, mas nós precisamos fazer o que é necessário. O que Deus ordena. Porque quando Deus ordena, queridos, a bênção de Deus está nas suas ordens. Porque do princípio ao fim de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus sempre em compromisso com a sua própria palavra. Em primeira instância, querido, Deus não tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com a palavra dele, que é fiel e justa, que diz que nenhum daqueles que foram colocados nas suas mãos ele vai lançar fora. O compromisso é dele, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus tem um compromisso com a sua própria palavra. E nesse compromisso com a sua própria palavra, Ele nos conduz a todas as suas verdades. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque não somos libertos, pastor? Porque não temos conhecido a verdade, queridos. Às vezes conhecemos uma comunidade e uma religião, mas não conhecemos a verdade. Porque a verdade, queridos, não é um lugar, a verdade não é algo que você pode palpar, a verdade é uma pessoa que pela fé nos conduz. E ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade tem nome, e esse nome é Jesus. Então o que mudou, queridos? O que mudou nas nossas vidas? Pessoas que se moviam quando Deus determinava o lugar em que elas deveriam se estabelecer, eles se moviam por uma palavra.
Deus havia dado uma ordem, uma palavra para Moisés: todas as vezes que eu mover a nuvem, vocês se movam. Então eles se moviam por uma palavra. Abraão, queridos, quando ele é alcançado por Deus, ele se move por uma palavra: sai do meio da tua terra e da tua parentela, Abraão. Eu vou fazer algo novo, e através de você eu vou instituir uma nação, e eu terei muitos filhos através de você. Ele se moveu por uma palavra, queridos. Ele não sabia nem para onde estava indo. Ele simplesmente saiu do meio da terra e da parentela que Deus o ordenara sair. Noé, queridos, recebe uma palavra de Deus, e Deus diz: Noé, vai chover. O que é isso, Senhor? É de comer? Come com ketchup? O que é isso aí? É com batatas fritas? Não sabia nem o que era chuva, queridos. Mas Deus disse para Noé: Noé, vai chover. E por causa de uma palavra, queridos, Noé entra dentro de uma mata e começa a derrubar árvores. Muitas árvores. E foram 120 anos derrubando árvores, queridos, e construindo uma arca. Houve um dia na terra que Deus se cansou do pecado do povo, e Deus então traz um dilúvio. Todos nós conhecemos a história de Noé e da sua família, que é preservado pela obediência a uma palavra. Uma única palavra que eles haviam recebido do Senhor. E 120 anos se passaram, queridos, e eles construindo uma visão que Deus havia dado no coração deles. E em 120 anos, sabe o que mudou na vida de Noé? Nada. Não existiu nada, queridos, que pôde tirá-lo do foco. Ele deve ter tido muitas coisas que concorreu com a palavra que Deus havia dado a ele, mas em todos os momentos ele dizia: não, eu tenho uma palavra. Cadê a chuva, Noé? Eu tenho uma palavra. Cadê a água, Noé? Eu tenho uma palavra. E quando o dilúvio veio, queridos, a Bíblia diz que as multidões afluíram à arca e afluíram a Noé. Sabe por que eles foram a Noé e foram à arca? Porque na verdade Noé e a arca era a única resposta de Deus para a terra. Pessoas que se movem por uma palavra são respostas de Deus para a terra, queridos. Haverá momentos que você fica tanto dizendo a respeito das pessoas que você ama, que queria que elas fossem salvas. Deixa eu dizer algo para você: se você guardar a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra Ele, quando essas pessoas precisarem afluir a algum lugar, é você que elas vão procurar. É a você que elas vão. Porque todo faminto sabe onde tem pão, queridos. Todo faminto sabe onde tem pão. Se você se posicionar naquilo que Deus está dizendo e colocando nas suas mãos, essas pessoas no dia do dilúvio vão entender onde a salvação está. Deus está fazendo algo. Esdras capítulo 3, verso 1 diz assim: olha, quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades e o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes Zorobabel, filho de Selatiel, e os seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Deus não está levantando povos para formar uma grande igreja. Deus está levantando igrejas para formar um grande povo. A Bíblia diz que eles se tornaram um só homem. Um só homem. Então eu acredito que chegou o tempo na nossa vida das denominações das placas de igreja não fazerem mais tanta diferenciação entre um e o outro. Porque na verdade Deus está salvando de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações aqueles a quem Deus está chamando. E é por isso que é comum hoje, queridos, você ver a unidade de pessoas que jamais poderiam estar junto, comungando diante da comunhão com Deus, aquilo que Deus está dando. Hoje nós temos pessoas de outras denominações que ceiam conosco, nós ceiamos com elas, comemos juntos, batemos papo. Não era assim antigamente, queridos. Mas o que Deus está fazendo nos nossos dias, nós precisamos entender. Quando Deus começa a estabelecer algo na nossa vida, o que mudou? Nós precisamos entender que o que está mudando é que Deus está nos levando de novo a entender o que é reino na sua essência. Não tem a ver comigo, com você, não tem a ver com outras comunidades, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo, que vai muito além do que nós estamos entendendo e compreendendo. Então Deus está levantando igrejas para se tornar um grande povo, o seu povo, geração eleita, raça do Senhor. Eu tenho olhado para isso, queridos. Eu tenho olhado para a minha própria vida, eu tenho olhado para a sua vida, eu tenho olhado pela igreja. Eu tenho conversado com as pessoas que são mais próximas a mim, eu tenho dito para essas pessoas: olha, você precisa olhar para o futuro. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Perceba onde Deus está se movendo. Ah, pastor, mas e essa impossibilidade? Ah, mas esse desacerto? Mas e essa diferença entre nós? Não olha para isso.
Cara, olha para frente. Olha para aquilo que Deus está fazendo. Olha para aquilo que Deus está determinando. Se a nuvem está se movendo, se mova. Se ela não está se movendo, não pare nessas coisas. Qual é a maior dificuldade nossa de se tornar um só povo, um só homem, uma só nação, um só propósito, um só espírito, uma só fé, um só Deus? Qual que é a nossa dificuldade com isso tudo? É que nós, na verdade, queridos, nos movemos em alguns momentos onde a nuvem se move debaixo da ordem de Deus, mas nós, às vezes, ficamos mais de 2, 3, 4 meses no mesmo lugar acampados porque a nuvem está parada. E quando você fica só 1 ou 2 dias acampado num lugar, é fácil você desmontar a tenda e sair dali. Sabe por quê? Em 2 dias não deu tempo de você construir nada. Você simplesmente descansou o esqueleto, o corpo, e você volta ativa. Então a nuvem se moveu, você se move de novo. Não deu tempo de construir e estabelecer nada. Mas quando você já está 4, 5, 6 meses, 1 ano, 10 anos caminhando com Cristo, deu tempo de você construir muitas coisas enquanto a nuvem estava parada. E aí agora a nuvem se move, você olha para tudo que você construiu, você não quer deixar para trás o que você construiu. Ei, deixa eu dizer algo para você. Deixe tudo para trás. Se a nuvem se mover, deixe tudo para trás. Abandone o que Deus está exigindo de você. Se for necessário sacrifícios, coloque o altar em ordem. Esdras está nos ensinando isso, queridos. Esses homens de Deus, eles conduziram a nação à reconstrução do altar. Coloca o teu altar em ordem. Porque é só no altar, queridos, que nós conseguimos sacrificar aquilo que Deus exige. Pastor, porque eu não tenho mais conseguido sacrificar algumas coisas que eram tão simples para mim lá no começo da caminhada cristã. O que mudou? Sabe por que você não consegue mais sacrificar? Porque o seu altar está desordenado. Você não tem mais uma vida de altar. Não existe mais oração, não existe mais intimidade, não existe mais fogo, não existe mais lenha. Reconstrua o altar, queridos. Esdras está nos ensinando isso. Haverá momentos na sua vida que quando a nuvem se mudar, você precisa entender que algumas coisas não poderão ir juntas. Não é possível. Por que será que Deus fala a respeito de que a porta e o reino dos céus, ela tem uma porta estreita, queridos? Existem bagagens, queridos, que não será possível levarmos juntos. Não é possível. Não é possível. Ainda que seja o seu status, ainda que sejam os seus sonhos, os seus projetos, a pergunta que nós devemos fazer: são os meus projetos, são os meus sonhos, mas isso está dentro dos sonhos, dos projetos de Deus para a minha vida? Eu apoio, queridos, a maioria dos projetos na vida dos irmãos. Às vezes irmãos preciosos. Tive uma reunião quinta-feira à noite, depois da reunião de liderança aqui, eu tive uma reunião com algumas pessoas, eles estão falando, tem tanta coisa acontecendo na vida deles, lindo, lindo, lindo de se ver aqui na comunidade. Eles estão assim, voando baixo, queridos, supersônico, voando a 1000 por hora com o que Deus está fazendo aqui. E aí a gente olha para a realidade daquilo que eles estão se compondo, daquilo que eles estão fazendo, daquilo que eles estão criando, produzindo, pela perspectiva da palavra, por aquilo que Deus está fazendo. O desejo que nós temos é abraçar essas pessoas e nunca deixá-las ir. Mas nós estávamos conversando sobre projetos futuros. Então, eles estavam dizendo a respeito da capacitação que eles estão buscando para ir embora de Prudente. E eu, como pastor, poderia dizer: fica. Porque eu poderia olhar só para o meu umbigo. Sabe o que eu disse para eles? Eu falei: vocês vão muito mais longe, vocês estão sonhando baixo ainda. É isso mesmo. Sabe o que eu vejo, queridos? Quando Deus está se movendo, se é Deus que está fazendo, nós temos em Deus o sim. E nós que compreendemos o reino e a palavra, queridos, as pessoas foram colocadas para caminhar conosco, não para que elas sejam manipuladas por nós, mas que elas possam encontrar o centro da vontade de Deus naquilo que elas são. Então qual que é o centro de Deus para as nossas vidas? O centro e a vontade de Deus para as nossas vidas nós só entendemos no altar, queridos. Não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. Você não fica triste, pastor? Quem não fica? Eu fico triste quando alguns chegam, que me deram, quando os bons vão embora. Vou até tomar água, queridos. Mas só para te amenizar assim, né? O choro, o irmão até levantou. Só para te amenizar assim, né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Eu fico triste, mas logo passa também. Porque depois vai todo mundo entrando no trilho, nós vamos entendendo a vontade de Deus. Eu fico, queridos, com a perda de algumas pessoas, né? Por viagem, por mudanças, enfim, tá tudo certo. A gente entristece, mas eu me alegro, queridos.
Porque embora o meu homem exterior sempre se corrompa por causa das minhas vontades e desejos carnais, o meu homem interior entende os princípios e os propósitos eternos de Deus. Então, na verdade, queridos, eu creio que daqui, desse lugar, desta casa, muitos de vocês alcançarão nações. Muitos. Pastor, eu já sou velho. Abraão já tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Pensou? Com 100 anos namorando? Beijando na boca ainda, 100 anos. Isaac nasceu. Não tem idade para Deus, queridos. A Bíblia diz que os velhos darão frutos na sua velhice. Os jovens terão visões. Jovem, eu pergunto a você, eu não estou vendo muito jovem aqui, né? Mas mais ou menos. Jovens, eu pergunto a vocês, que visão você tem tido a respeito daquilo que Deus está se movendo? Velhos, agora já ficou mais. Quais são os sonhos que Deus tem colocado nas suas noites de intimidade com Ele? Quais são os sonhos? Eu uma vez ministrando sobre sonhos, queridos, eu pude chegar a uma conclusão assim muito clara a respeito da nossa vida. As pessoas mais sonhadoras na face da terra sonham com os olhos abertos. Sonhos não têm a ver com os seus olhos fechados enquanto você está dormindo. Sonhos têm a ver com aquilo que Deus colocou dentro de você e é uma explosão dentro do seu espírito por causa da esperança que Ele te conduz a toda a verdade e ao centro da sua vontade. Os maiores sonhadores sonham de olhos abertos. Então deixa eu dizer para você, quando Deus está se movendo, queridos, Ele espera de mim e de você uma postura naquilo que Ele está fazendo. O que acontece, queridos, é que no mover de Deus, Ele vai nos conduzindo a novas revelações. É por isso que eu pergunto para você de novo, e eu vou insistir nisso até o final, porque essa é a temática da nossa mensagem. O que mudou? Porque quando as coisas mudam e nós saímos do centro da vontade de Deus, nós vamos deixando de ter a revelação daquilo que Deus é e daquilo que Deus espera. Mas a Bíblia nos fala que um dia Jesus sobe em um monte chamado Getsêmani para orar. E ele chega a ponto de transpirar gotas de sangue. Foi um momento difícil da vida dele, ele leva consigo 3 discípulos, amigos. A Bíblia diz que os 3 discípulos dormem. E Jesus, quando desce do monte, questiona as 3 vezes que desce. Mas em uma das vezes, Jesus puxa a orelha de um deles. Ele puxa a orelha de quem, quando se lembram? De Pedro. E os 3 discípulos dormiram, queridos. Mas ele diz assim para Pedro: Pedro, nem uma hora sequer vocês puderam vigiar comigo? Você não pode vigiar, Pedro. Está com dificuldade. Que canseira nos olhos que é essa? Ele disse para Pedro. Ele falou: Senhor, está difícil. O senhor ora muito. Doido, o senhor foi orar lá, ficou lá quase a noite inteira. O senhor quer que eu fique acordado? Não era para você estar orando, rapaz. Queridos, por que Jesus não se direcionou aos outros 2 discípulos? Porque Pedro havia recebido uma revelação que os outros discípulos não receberam, queridos. Eles foram informados pelo Espírito de Deus através da revelação de Pedro. E vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para Pedro: e tu és Pedro. Sabe, querido, todas as vezes que nós temos uma revelação de quem Deus é, Deus afirma a nossa identidade. Pedro disse: tu és Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele então diz: e você é Pedro, eu quero afirmar a sua identidade, porque você teve uma revelação de quem eu sou. Todas as vezes que nós temos uma revelação de quem Deus é, queridos, Deus vai afirmar a nossa identidade no processo. Então as pessoas às vezes vão caminhando nos ministérios, nos grupos, as pessoas vão caminhando na igreja e chega um determinado momento que elas dizem algo mais ou menos assim: é do inferno essa frase. Essa palavra é do inferno. Elas dizem assim: pastor, eu me sinto um peixe fora d'água. É do inferno isso, queridos. Como que você se sente um peixe fora d'água? Olha, pastor, não estou conseguindo me conduzir. Sabe o que está acontecendo? Você está perdendo a sua identidade. Porque na identidade que Deus nos deu, nenhum dos filhos fica fora da mesa. Nem Judas ficou. Nem Judas, queridos. Mas nós nos perdemos no processo e nos sentimos um peixe fora d'água. Porque na verdade nós não estamos mais tendo a revelação de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, para continuar as revelações, queridos, nós precisamos nos mover quando a nuvem se move. Quantos estão entendendo? Eu quero finalizar com vocês, se o Ministério de Música quiser subir. Pelo menos para parecer que eu estou terminando, né? Dá a aparência de que eu estou afindando. Aí você já sente assim, né? Ele está acabando mesmo.
Mas eu quero finalizar com você, queridos. Deus, na verdade, Ele dá uma visão a Jeremias. Jeremias tem uma visão e Deus diz: Jeremias, desce na casa do oleiro, eu quero falar com você. Quando Jeremias desce na casa do oleiro, queridos, algo está acontecendo lá. O oleiro está trabalhando um vaso e esse vaso estava já com o barro meio ressecado, esse vaso se quebra. Enquanto o oleiro está trabalhando, esse vaso se quebra. Aí Jeremias tem uma visão, e na visão que Jeremias tem, Deus fala com ele. E Deus então diz: olha, o vaso se quebrou, e Deus então agora faz o vaso da maneira que lhe apraz. Então Deus fala: olha, esse vaso vai ser refeito agora conforme a palavra lá no original é refeito, queridos. Esse vaso será refeito conforme a vontade de Deus, do oleiro. Quero dizer para você, existem momentos na sua vida, na caminhada, que quando as coisas mudaram de tal forma que você já não consegue mais se encontrar no corpo e no todo, às vezes o que resta são cacos, queridos. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus não joga os cacos fora. A visão que Deus dá para Jeremias é uma visão de refazer do barro que havia sobrado. Ele pega o mesmo barro, a Bíblia diz que ele começa a jogar água no barro de novo. Ou seja, toda a dureza que havia no processo, agora ele amolece para fazer um vaso segundo a sua vontade. Então não despreze, queridos, as quebraduras e os machucados e as cicatrizes que te alcançaram. E você que convive com outras pessoas que estão quebradas, não despreze essas pessoas que estão quebradas. Porque certamente, queridos, o nosso Deus, o nosso Pai não desiste de nenhum deles. E a seu tempo e a sua vontade, ao seu querer, Deus vai jogar água de novo. E Ele vai nos transformar do ponto em que Ele parou quando nós tivemos algum tipo de dureza no coração. E nos desviamos do centro da sua vontade, porque não estávamos compreendendo tudo. Eu quero dizer algo para você hoje, e eu quero finalizar com isso. Você pode se colocar em pé para aparecer ainda mais que eu estou terminando. E assim eu vou conduzindo você até umas 11, 11h30, meio-dia. Amém? Deus está no controle, queridos. E se alguma coisa mudou desde o ponto em que você iniciou na caminhada, na trajetória com Ele, eu queria dizer para você, existe água do Senhor na casa do oleiro nesta manhã. Existe águas de Deus para você. Deus quer restaurar a tua intimidade com Ele. Deus quer refazer o processo do altar contigo.